Quem tem medo de Mercúrio retrógrado? Você tem? Então esse vídeo é para você. Então primeiro vamos entender o que é esse movimento retrógrado. A gente, na astrologia, tem como ponto de referência a Terra. Então, a gente analisa o movimento dos astros a partir do que a gente está enxergando da Terra. Como eles não giram em volta da Terra, giram sim em volta do Sol, eles no céu acabam realizando um movimento aparente para trás. E esse movimento é chamado de movimento retrógrado. E a gente tem aí essa curiosidade de saber quais são os períodos em que Mercúrio, especificamente, está retrógrado, porque a gente sabe que ele causa alguns efeitos aí não muito desejáveis. E Mercúrio fica retrógrado a cada 3 meses e durante aproximadamente 3 semanas. Só que quando a gente fica sabendo, Mercúrio hoje ficou retrógrado, então eu vou ter que começar a prestar atenção em algumas coisas. Na verdade, a gente precisa prestar atenção não só no momento em que Mercúrio fica retrógrado, porque ele vai voltar para uma zona que ele já passou, é chamada zona de retrogradação de Mercúrio. Às vezes se chama de sombra também essa zona. Ele vai voltar e aí ele vai pegar de volta todos aqueles assuntos dos últimos dias. Então o que acontece? Quando está aí uns 10 dias antes de Mercúrio ficar retrógrado, muitas vezes a gente já começa a sentir algumas coisas emperrando. Então, se a gente quer acompanhar esse movimento de Mercúrio e aproveitá-lo da melhor forma, então, um pouco antes aí, pelo menos uma semana antes dele ficar retrógrado, você já começa a prestar atenção em todos os assuntos, em tudo que está acontecendo, para já se conectar com esse movimento e poder aproveitá-lo. Então, deixar aí as antenas despertas para essa costura que Mercúrio faz, porque ele vai passar uma vez no movimento direto, aí começa o movimento retrógrado, ele vai voltando até determinado grau, depois ele volta para o movimento direto e vai passar novamente aí nessa mesma área do seu mapa, do mapa natal, em que você pode ter algum planeta, pode ter algo ali interessante que vai te dar mais informação ainda sobre como aproveitar esse momento. Então a gente pode até fazer uma metáfora para entender como é que isso acontece. Por exemplo, você está indo para um local carregando o seu telefone celular. Você vai andando. De repente você percebe que você não está mais com o seu telefone celular. E aí você para e pensa, putz, onde é que eu deixei? Aí você volta e vai procurar o seu telefone. E com aquela ansiedade de medo de ter perdido, etc. Então você vai procurar e tal. Aí você encontra. Quando você encontra, você vai novamente para o mesmo lugar, só que dessa vez com o seu telefone na mão. Então é mais ou menos isso que acontece na hora que Mercúrio faz esse movimento. Ou seja, ele vai, para e ele volta. Na hora que ele volta, ele revê esses assuntos. E na hora que ele passa de novo, ele revê por uma terceira vez, passa pela terceira vez por esse mesmo processo. E nesse ponto de rever, nesse momento em que o Mercúrio fica em movimento retrógrado, é onde você se sente mais a sua influência, Você percebe mais que as coisas não estão caminhando, ou que algo, tá recebendo algum impedimento que antes não tinha. É a hora do susto. Cadê meu telefone? Todos os planetas, em algum momento, vão fazer esse movimento de retrogradação. Então, para a gente entender o que eles trazem, nesse momento nós vamos abordar Mercúrio, a gente tem que entender o que cada planeta desses rege, quais são os assuntos que esses planetas regem. Então, vamos lá para Mercúrio. O que Mercúrio rege? Mercúrio rege as nossas comunicações, as nossas trocas, o nosso movimento, às vezes pequenos trânsitos que você faz, viagens curtas, rege a nossa escrita, a troca de mensagens. Mercúrio rege os eletrônicos, os meios de transporte, as estradas. Mercúrio rege também o nosso trabalho, rege também a nossa saúde. Então, todas as coisas na vida, se a gente for pensar bem, envolvem a energia de Mercúrio. Porque tudo aquilo que a gente ouve
a gente usa Mercúrio. Aquilo que a gente fala, a gente usa Mercúrio. Aquilo que a gente troca, a gente usa Mercúrio. Aquilo que a gente transforma, a gente usa Mercúrio. Objetos, instrumentos que a gente usa para a nossa facilidade, a gente usa Mercúrio. Como Mercúrio está associado a todas essas facilidades da nossa vida, tudo ganha fluxo quando está com Mercúrio. No momento em que ele fica retrógrado, isso que a gente já está tão acostumado e nem percebe porque funciona, começa a parar de funcionar. Então, às vezes, nesse período de retrogradação, a gente tem pequenos empecilhos, pequenas travas que nos acordam para a importância de Mercúrio. Então você manda uma mensagem e essa mensagem não vai completa, ou ela vai com alguma palavra corrigida aí pelo corretor ortográfico e você não percebe, e aí a pessoa recebe de outra forma aquela mensagem porque você não conferiu. Então tudo aquilo que flui normalmente, quando Mercúrio está retrógrado, recebe alguns questionamentos, algumas travas. E na verdade tudo isso tem uma função de equilíbrio da própria natureza, da própria energia mesmo, de tudo. Por quê? Quando Mercúrio vai e volta, ele questiona e ele mostra aquele ponto que talvez não esteja tão bom. Então ele te dá a chance ali de você rever aquilo. E incomoda por quê? Porque você nunca sabe quando isso vai acontecer. Isso não é algo que vem anunciado. Então você tem aquela pequena surpresinha do seu carro com aquele defeito e por isso você não conseguiu sair de casa. Então é algo que você vai ter que corrigir. Então todas essas correções, essa busca de solução, de repente, acontece mais num momento de Mercúrio retrógrado. E incomoda também porque às vezes é alguma coisa que você deixou mal feita, né? Que você não tinha vontade de fazer e aquilo ficou mal feito. E agora é esse momento de rever, de arrumar, de consertar. E muitas vezes até aquilo que você achou que já tinha deixado para trás e que você não ia ver nunca mais na hora que Mercúrio ficar retrógrado, ele traz de volta. Tanto pessoas, quanto assuntos, quanto defeitos, tudo aquilo que você achou que já tinha ido, muitas vezes retorna num momento em que Mercúrio faz esse movimento de retrogradação. E nesse movimento de retrogradação é interessante olhar também em qual signo que esse movimento está acontecendo. Porque de acordo com aquele signo, você pode também prestar atenção em determinadas coisas. Por exemplo, quando Mercúrio está passando retrógrado por signos que são de fogo, muitas vezes é hora da gente segurar o nosso ímpeto, né? Porque acontecem muitas brigas sem uma razão e que não aconteceriam em um momento normal. Quando está passando em signos de terra, a parte financeira, né, dos seus bens é algo que você tem que estar aí atento. Contrato que envolve seus bens, contrato, investimento que você está fazendo. Se o signo por que Mercúrio está passando é um signo de ar, então questões de comunicação mesmo, de diálogo, ou questões de relacionamento social e muitas vezes também questões na própria área do conhecimento. E se são signos de água, as questões emocionais, de às vezes alguma mágoa, né, que é tocada novamente nesse momento, e todo esse envolvimento. E é possível, então, a gente aprender a lidar com esses momentos em que Mercúrio está retrógrado? Primeiro vamos trazer alguns exemplos do que é que ele traz. Ele costuma trazer, às vezes, algum mal-entendido, como a Ana Lu falou, a mensagem que vai para a pessoa errada ou vai com a palavra errada. O contrato que você assina e que na verdade vai ter que assinar de novo porque ele estava com erro, documentos que você perde, você vai viajar e chega no aeroporto e o seu cartão de embarque não funciona ou não consta do sistema, porque a informática também fica muito afetada nesse momento, então muitas vezes você vai simplesmente sumir do sistema, a pessoa vai falar, não, mas a tua passagem não está aqui, e você vai ter que contornar aquilo. Ou esquece o documento em casa e aí é outra coisa que você vai ter que lidar, e também essa questão de lidar com algo que ficou mal resolvido. Esquecimentos também de toda a ordem, então muitas vezes você acha que está tudo certo e depois naquele momento que você precisa daquilo, putz, eu me esqueci.
no trânsito, né? Trânsito quando você está dirigindo, quando você está aí andando de bicicleta, tá mais atento, porque acaba tendo alguma fechada a mais, né? Alguns movimentos que te cortam ali, que te exigem atenção. Então, olhar no celular em períodos de Mercúrio retrógrado enquanto está dirigindo, nem pensar. Então, a principal atitude que a gente tem que ter para lidar com o Mercúrio retrógrado é a paciência e também a capacidade da gente planejar melhor e da gente se prevenir. Então, se você, num período de Mercúrio retrógrado, torna mais intensa a sua atividade de fazer uma revisão, de fazer a lista, levar a lista escrita para não esquecer nada e fazer uma conferência de tudo aquilo que você está fazendo, ou seja, conferir a mensagem antes de enviar, conferir os documentos antes de ir para o cartório ou de viajar, conferir, fazer a revisão do carro também antes de viajar, de usar. Então, todas essas atitudes que são de prevenção, que a gente faz todo aquele check-in para saber se está tudo certo, está tudo em dia, são atitudes que nos auxiliam a lidar com o Mercúrio retrógrado. Se marcou um horário, né, um compromisso com o horário certo, se programa para estar lá com 10 minutos de antecedência para poder lidar aí com algo inesperado que aconteça. Outra coisa que tem que tomar cuidado nesse período é com a história de passar recado, porque você fala de um jeito, a pessoa escuta de outro jeito, passa de outro jeito, né, até chegar na pessoa interessada. Então, se foi o caso de você passar recado, verifica se a pessoa que estava lá no final do outro lado entendeu aquilo que precisava chegar nela. Porque o telefone sem fio é um instrumento rico de Mercúrio retrógrado. Então, se marcou um horário, confirme esse horário, né? No dia, marcou à tarde, confirma no dia de manhã, só para verificar que está tudo certinho, você não gastar uma energia aí que às vezes não precisava, ia ser só um recombinado. E você pode aproveitar aí os aplicativos de celular para marcou o compromisso, evita o esquecimento, bota lá para tocar e te lembrar daquilo que você se comprometeu. Minha boa e velha agenda. E por essa relação com os eletrônicos e com a informática, é um momento que você pode aproveitar para aumentar a segurança dos aplicativos e dos equipamentos que você usa, né? Trocando as senhas ou implementando um novo nível de segurança. Então, para isso, esse Mercúrio retrógrado é muito bom. E aí tenha também essa paciência de que muitas vezes você vai ter que remarcar uma coisa que você marcou, não vai dar certo, você marca uma consulta, naquele momento você não pode ir, ou te ligam do consultório para dizer que não vai dar, e marcam consultas concomitantes, então um vai ficar para trás, então tem que ter muita paciência, e é um momento então também para a gente respirar e deixar até o nosso dia a dia um pouco mais solto, um pouco mais frouxo, para a gente poder se adaptar a essas mudanças que acontecem repentinamente. E daí eu já pego o gancho para a gente conseguir entender como que a gente faz para aproveitar o período de Mercúrio retrógrado. Vamos então aproveitar esse período em que Mercúrio está retrógrado para rever assuntos que estão mal resolvidos. Para se adaptar, abusar desse seu poder de adaptabilidade e se permitir pensar diferente, mudar de ideia. Mercúrio retrógrado nos ajuda a olhar para o mesmo problema com uma outra visão. Então, nos traz um crescimento também muito forte no sentido da compreensão das coisas, de consciência em relação ao que eu errei, o que poderia ter sido diferente. Então, Mercúrio retrógrado nos traz esse momento de a gente refletir e decidir fazer diferente para a gente não incorrer no mesmo erro e não cair, não tropeçar no mesmo lugar. E nesse mesmo sentido, trazer às vezes o planejamento de algo que você não vai expor ainda, né? Mas trabalhar nesse planejamento que precisa acontecer antes do parto daquela ideia. E se você está revendo algum assunto relacionado também com outra pessoa, questões de relacionamento, você olha para trás, revê aquela pessoa que você teve aquele desentendimento, é um momento em que você também pode trabalhar essa capacidade de diálogo, que é uma qualidade aí de Mercúrio, e dialogar com essa pessoa e resolver, não no sentido de dar cabo de algum assunto, de realmente
decidir, porque Mercúrio retrógrado faz com que você decida uma coisa e no dia seguinte você muda de ideia e quer fazer diferente. Mas você se dá a chance, né, de rever e tentar resolver aquilo ali, tentar passar uma outra mensagem para que aquele assunto não fique daquela forma, com aquela sensação de mal entendido. E sabendo dessa energia de ter que rever as coisas, esse período não é interessante você, por exemplo, fazer uma limpeza nos seus documentos, porque pode ir um documento junto do outro que você não viu e aí você elimina algo que ainda era importante. Então, se você for rever, você pode rever, mas ainda não joga fora, deixa ali armazenado para poder fazer essa revisão, porque alguma coisa pode ir errado. Então é hora de você trabalhar dentro de si, a partir dessa revisão aí dos seus valores, das suas ideias, daquilo que você quer renovar na sua vida, enxergar aquilo que já não faz mais sentido e que você quer abrir mão. Então, nesse momento de fazer essa seleção do que você vai jogar fora, do que você vai abrir mão, né, de qual é o ponto do desapego aí desse Mercúrio retrógrado, você faz essa análise, essa revisão, mas se dê o benefício da dúvida, porque você vai olhar, vai achar isso no dia seguinte você vai falar, não, mas isso aqui não, isso aqui realmente tem outro sentido para mim, isso aqui na verdade eu vou dar outro destino. Então se permita também essa flexibilidade de mudar de ideia, mas não perca a oportunidade de revisar, de olhar, de refletir, para você poder enxergar tudo aquilo com outros olhos e te ajudar nesse processo decisório. E é um momento de você prestar atenção nas coisas, mas também se dá o luxo da paciência com você mesma. Porque é isso, é um momento em que pode errar, né? Mas tenha a paciência para você mesmo conseguir lidar com isso de uma forma mais leve. Porque todo erro também traz nele um aprendizado. Então, quando a gente erra, a gente tropeça, a gente volta ali, a gente olha e entende o que foi que aconteceu, você também cresce com isso. Então, não vamos desperdiçar essa oportunidade de Mercúrio retrógrado para aprender também. Muitas vezes a gente tem mecanismos disponíveis para resolver problemas que a gente desconhece até, porque a gente nunca precisou usar. No momento que você tem um problema e você precisa usar aquele meio, aquele mecanismo, aquele instrumento para resolver o seu problema, você também ganha uma outra ferramenta que na verdade você não conhecia e não tinha. Então Mercúrio retrógrado também nos desvia o olhar do mais do mesmo, né? Nos desvia o olhar para novidades e para coisas que estão aí e que você ainda não tinha interagido com elas ainda não estavam fazendo parte do seu cotidiano. E aí Mercúrio retrógrado vai te trazer oportunidades para você renovar o seu conhecimento, se atualizar e aprender sobre novas coisas. E se é um assunto que você já tinha ultrapassado e que retorna, olha para isso com verdade, perceba aí se aquilo que está vindo é uma distração ou se é uma oportunidade de um novo aprendizado, né? Ou de refazer algo que ficou faltando, né? Ficou mal feito, ficou faltando um nozinho. Se existe algo que Mercúrio retrógrado traz, além de paciência, é discernimento. Mas a gente tem que desenvolver essa capacidade de reflexão, de se ouvir, de se olhar, de olhar a situação com outros olhos, para a gente conseguir. Muitas vezes os outros olhos são até outras pessoas nos ajudando a enxergar, trazendo o olhar delas, para a gente conseguir melhorar, aprimorar essa nossa capacidade de discernimento. Se a gente só fica esperneando e achando ruim que Mercúrio retrógrado está aí colocando alguns impedimentos, alguns empecilhos na nossa vida, a gente não faz o melhor desse momento, que é aproveitar para melhorar, se aprimorar, consertar e fazer com que a vida realmente seja mais fluida. E se você quer acompanhar, saber quais são os momentos em que Mercúrio vai estar retrógrado, você pode entrar lá no nosso Instagram do Vênus Mais, a gente vai colocar lá essas datas para você poder acompanhar. E aí, esse conteúdo te ajudou a mudar sua visão sobre Mercúrio retrógrado? Se você gostou desse vídeo, dá aí um joinha, recomenda o vídeo também para as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo e continue nos seguindo aí nas redes sociais.